Eu estou com Richard Cerqueira, ele está aqui fazendo o lançamento do seu livro. Até chegar nesse momento da história aconteceu muitas coisas. Foram 12 anos, 6 meses e alguns dias. E eu vou contar um pouco disso. Saudade, eu te matei de fome. E tarde eu te enterrei. Tudo começou aqui, eu aqui, ó. Um incrível jovem dinâmico com 14 anos que adorava andar de skate e invadir casas. Mas tinha algo diferente. E se você parar pra analisar, acaba sendo bem evidente. Que seca, mas nunca morre. Ainda nessa idade, tudo começou com o meu avô, que adorava contar causos de terror e suas histórias vividas cabulosas. Então, ele me deu a ideia de criar algo que assustasse ele, alguma história que eu pudesse contar pra ele. E a partir daí eu comecei a criar alguns personagens, algumas ideias foram surgindo. E assim eu comecei a escrever. A partir desse momento eu comecei a perceber que eu via as coisas de forma diferente. Entre os meus 16 anos, eu comecei a notar que as coisas eram um pouco mais profundas e bem perturbadoras. Nem sempre eu estava certo, mas eu mudava toda hora a minha cabeça. Então eu estava construindo algo não só além da história do livro, mas eu estava construindo o meu caráter e meu tipo de personalidade. E isso mudou muita coisa durante o tempo. E com os meus 17 anos, eu já tinha finalizado o livro umas 8 vezes. E mesmo assim, tinha algo errado. Uma coisa interessante que eu quero contar é que toda vez que eu escrevo, eu entro numa realidade totalmente diferente. E isso criou várias crises existenciais na minha cabeça, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava saindo da minha adolescência e eu não tinha mais tempo. Ao mesmo tempo, aos meus 17 anos, eu comecei a namorar e era muita informação, muita coisa estava acontecendo, estava mudando muito rápido e eram tantos desafios e eu não sabia o que fazer. Com 17 anos eu não tinha nada e não sabia nem para onde ir. E foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco complicadas. Eu sabia que aquilo era o meu caminho, mas eu tive que desviar um pouco o percurso para poder sobreviver. Eu tinha uma pessoa para cuidar e eu estava já virando adulto. Então eu tinha que mostrar responsabilidade. E mostrar que eu estava me tornando homem também. Eu lembro que nessa época eu estava tentando procurar alguma religião, então eu não sabia o que seguir. Passei por todas, de verdade, até encontrar o meu caminho na magia. Foi aí que eu me tornei bruxo, procurando mestres e aprendendo com outras pessoas também. Estudando vários sistemas de crenças e aprendendo um pouco de cada cultura. E isso abriu minha mente de uma forma avassaladora. Foi realmente incrível entender que escrever não é só uma coisa que eu gostava, mas sim a minha missão. Todo mundo se pergunta, o que eu vim fazer aqui na Terra? Bom, deixar uma mensagem. É isso que eu vim fazer aqui na Terra. A minha vida seguiu assim por 8 anos. Era um momento feliz, sabe? Não tenho do que reclamar. As coisas iam cada vez melhor e apesar dos altos e baixos, os momentos bons sempre superavam os ruins. Mas algo me inquietava. Algo fazia eu perder o sono toda noite. Era meu livro. Já fazia anos que eu tinha engavetado essa ideia. Focado na minha vida pessoal, priorizando rotina, mas não era só o livro. Tinha uma sensação de estar preso. Mesmo com a qualidade de vida melhorando, a cada ano eu sentia que eu estava numa bolha de conforto, da qual eu não me sentia nada confortável. Aquilo me perturbava um pouco. Eu queria sair, eu queria conhecer o mundo. Eu só não sabia o que isso iria me custar. Goodbye. Foi um recomeço difícil, tenho que admitir. Algo morreu dentro de mim e eu percebi que existia mais fundos a serem descobertos naquele poço. Poucas pessoas sabem o quão difícil foi para mim entender que aquilo foi necessário.
Antes disso, eu fui julgado, criticado, completamente massacrado pela sociedade que me rodeava. Fui taxado como louco, infantil, sonhador, até fora da realidade. Ninguém acreditava em mim. Eu perdi de novo, mas foi o ódio como combustível, e naquela noite alguma coisa mudou. Eu ainda acreditava em mim. Todos os dias eu olhava pra porra do universo e dizia pra mim mesmo que não acabou até eu conseguir. Foi necessário. O universo estava trabalhando, me colocando de volta aos trilhos, e eu tirando uma ideia da gaveta. Ainda assim, pedi a todos os deuses para me levar o mais longe possível dali. Eles atenderam minhas preces, e com 3 meses e 18 dias, eu estava indo embora para Portugal. Com o trabalho certo e morada. Esse já foi o primeiro choque para aqueles faladores. Meses depois fui morar na França. E sabe aqueles que falavam? Pois é, sumiram. Eu já tinha tocado o céu, e provei para todos que não acreditavam em mim. Um tempo depois eu tive que voltar para o Brasil. E mais uma vez eu comecei do zero de novo. Foi terrível. A volta me trouxe várias crises existenciais. E de novo eu fui tomado pelo puro ódio. Só que dessa vez eu estava mais maduro e completamente mudado pela minha estadia na Europa. Resolvi colocar em prática a minha verdadeira missão aqui na Terra. E aí está. Esse é o primeiro de muitos. E obrigado a todos que não acreditaram em mim. E a piada do universo é que aquele rapaz que sempre quis morrer se tornou eterno.